Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad e vamos mais uma dica e truque do Power BI, essa ferramenta excelente. Desta vez irei falar sobre dicas do tipo de gráfico aqui na formatação desse gráfico. Esse aqui é um gráfico de barras empilhadas, ele tem aqui na formatação dele, nos dados, eu tenho o nome do mês, que temos aí janeiro até dezembro, e aqui o valor, ou seja, da quantidade, ou seja, quanto que eu vendi por mês. Muito bem, até aí tranquilo, ele exibiu aqui os labels, né? Só que, olha aqui na formatação, você tem do eixo Y, tá? O eixo Y, eu tenho aqui, ó, tamanho do texto, e tenho largura mínima de categoria, tamanho máximo. O que é esse tamanho máximo aqui? Ó? Se você posicionar o mouse, ó, é a porcentagem máxima do visual permitido para o eixo. Ou seja, ele tem uma fonte de 11 atualmente, né? Se eu diminuir ou aumentar o percentual aqui, ó, você vê que não muda nada, né? Mas o que acontece se eu aumentar a fonte aqui, ó, aumentar a fonte consideravelmente, ó, para 23? Muito bem. Se eu trabalhar aqui no tamanho máximo dele, olha, é claro que isso tem a ver com o quê? Com o tamanho da largura do objeto. Então, se eu colocar 16%, veja que ele vai truncando os valores ali, ó. Janeiro, fevereiro, ele truncou o valor. Então, está diretamente relacionado com o percentual que você quer colocar e também com o tamanho da fonte, tá? Muito bem. Isso serve para você, obviamente, exibir informações truncadas, que são labels muito grandes, né? Agora, em relação às barras, você tem também o preenchimento interno. Ó, esse preenchimento interno, olha que interessante, ó, você pode diminuir ou aumentar o padding dele. Ó, tá vendo? Então você diminui ou aumenta o padding dele, tá? E o largura mínima da categoria, olha só, aqui ó, eu quero exibir quantos elementos, tá? Quando você faz isso, olha o que acontece do lado direito, ele cria uma barra de rolagem, tá? Então a barra de rolagem é automática de acordo com o que? A largura mínima da categoria. Então vamos supor que eu exiba aqui 4 meses, ele criou uma barra de rolagem e aí o usuário vai rolar para visualizar os demais meses. Então, basicamente, essas propriedades do eixo Y o auxilia no que você quer exibir ou não. Tem que prestar bastante atenção, que às vezes você pega um gráfico onde só exibe essas informações, o usuário vai pensar que é somente isso, e na verdade não, na verdade foi configurado para dar um destaque um pouco maior no eixo Y, para que você mostre as informações relevantes para que o usuário possa analisar melhor. Veja que as etiquetas ficaram muito pequenas nesse caso, né? Nada impede aqui no rótulo de dados, você, ó, o tamanho do texto, vamos supor que eu coloque aqui 25, ó, ficou bem melhor, não é? Ou então, exibir unidades, eu coloque nenhum, tá? E na posição, se você colocar aqui, ó, inferior central, né, ele já coloque lá dentro. Ah, mas tem um detalhe ali que não vai aparecer, então, vai aparecer sim, é só você trabalhar com as fontes. Então, o foco aqui é o eixo Y desse tipo de objeto gráfico. Então, use e abuse desses recursos para que você dê uma opção para o usuário para destacar melhor os dados. Renatão, como é que você faz para reverter tudo que você fez? Então, tenho aqui um reverter para padrão, eu não vou clicar porque eu vou deixar no formato que eu tinha configurado, mas se você der um reverter para o padrão, ele retorna ao valor default, que é quando você inicializa o objeto.